a santa paz do Senhor, amém? Os irmãos podem abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque toda a honra e toda a glória é dada somente a Ele e a mais ninguém. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo se faz presente aqui. Aleluia. Podemos ler? E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E Eliseu disse: sabe que teu servo te servia do Senhor. Porém, veio o credor querendo levar os meus 2 filhos. E eles levar os meus 2 filhos para ser seus escravos. E Eliseu disse: que tenho eu a fazer? Ele disse: o que tens em casa? E ela disse: tão só uma botija de azeite. Então vá e pega vasos emprestados, mas muito vasos. E ela foi e pegou. E ela foi, trancou a porta. E ele lhe trazia vasilhas cheias. Amém. Só até aqui. E nessa passagem, irmão, que eu estava meditando hoje, o Senhor falou tremendamente comigo ao meu coração. Mas por quê? Porque muitas das vezes, irmão, nós não entendemos o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer. E o que o Senhor ministrou no meu coração nesta noite, aleluia, para passar para a amada igreja é o seguinte: que a gente tem que crer, que a gente tem que confiar nele, mesmo ainda, irmão, que seja na luta, na dificuldade, na tribulação, mesmo ainda que seja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, igual essa mulher se passou, que o marido dela morreu, que era servo, era o marido dela que mantinha o mantimento da casa, aleluia. E muitas das vezes, irmão, às vezes nós passamos desempregados, por lutas, por dificuldade, mas esquecemos de confiar somente em Deus. Esquecemos, aleluia, somente confiar naquilo que o Senhor depositou em nossas vidas. Irmão, nós não temos que temer, não. Se nós estamos passando por problema, mas nós temos que falar para o problema que maior é o nosso Deus, maior é o Deus que nós servimos. Então, as dificuldades, as lutas, Deus vai enviar pessoas para estar nos abençoando, Deus vai enviar pessoas para estar nos ajudando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa passagem, aquela mulher se viu numa situação muito difícil e complicada, porque ela não trabalhava, os 2 filhos dela, o credor queria apanhar, porque o marido dela tinha feito um empréstimo como se fosse sinal agiota. E se não pagasse, a única coisa que podia ter para pagar eram os 2 filhos dela. Aleluia. Porque eles iam trabalhar para quitar aquela dívida do pai. No mundo hoje não é diferente. Se você faz um empréstimo, você tem que pagar. Mas se você não paga, o seu nome está sujo lá no SPC, Serasa, e você não consegue comprar em lugar nenhum. Você não consegue, muitas das vezes, arrumar serviço. Por quê? Porque você tem que fazer uma guarda-posta, você tem que fazer alguma coisa e vai ver que seu nome está sujo. Vai dizer que você não é uma pessoa de confiança. Aleluia. Mas o que o Senhor nesta noite quer trazer para a minha vida e para a sua vida? Creia somente em mim. Creia somente em mim. Porque as lutas e dificuldades se lançarem aos meus pés, eu vou fazer coisas impossíveis. E aquela mulher, naquela situação, naquela dificuldade, ela se viu o que ela ia fazer. Mas muitas das vezes o Senhor envia profeta para nos abençoar. Aquela mulher estava naquela ocasião, nessa situação, o que aconteceu? Ela acreditava no Deus que o marido dela servia. Ela também serviu Deus, mas o marido dela, eu creio aqui, pela Escritura Sagrada, que tinha uma posição mais elevada do que ela, porque trabalhava com Eliseu, então ele tinha mais uma experiência com Deus. O Deus enviou o profeta, e ele falou: o que tem eu com isso? Mas ela sabia que o profeta não ia deixá-la com as mãos vazias. Aleluia. E o que o profeta disse? Me declara o que você tem. Olha, profeta, eu só tenho uma botija. Só uma.
Então você faz o seguinte: vai lá, ponha vasos emprestados, trazendo uma tradução de hoje. Se a gente, como servo de Deus, não andar conforme o querer e a vontade de Deus, se de repente o Senhor falar assim: ó, Carlos, vai lá na sua vizinhança, ponha isso emprestado. Mas se eu não dou um bom testemunho, como é que eu vou chegar para uma pessoa e pedir algo emprestado? Aleluia. Não tem como, porque aquela pessoa não vai me ceder. E aquela mulher aqui, ela tinha uma boa vizinhança, ela tinha um bom testemunho de servo de Deus fiel. E quando ela pôs aqueles vasos emprestados, o profeta falou: vai, fecha a porta. E começou clamando ao Senhor, e começou enchendo aquelas botijas de azeite. A Escritura Sagrada fala, irmão, que o azeite começou a transbordar. E nessa noite, irmão, como é que está a sua botija? Como é que está o seu vaso nessa noite? Se já está cheio, transbordando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou está precisando de encher? Mas se está precisando de encher, então você veio no lugar certo nesta noite. Porque antes da gente colocar as plantas dos pés nesse lugar, o Senhor e teus anjos já estavam passeando aqui dentro. Então declara a Ele o que você quer nesta noite. Que a sua botija esteja cheia, transbordando. Ou você quer sair daqui com a sua botija pela metade. Mas eu, se eu fosse você, não saía com a sua botija pela metade, não. Eu já saí com a sua botija transbordando, aleluia. Porque quando você começa a receber o azeite, quando você começa a sair com a sua botija cheia, o anjo, o Espírito Santo começa a palestrando, aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor. Você começa, irmão, a outro nível, você começa a entrar no nível espiritual. E coisa maravilhosa quando você começa a entrar no nível espiritual. Sabe por quê? Porque no nível espiritual você tem a visão espiritual. Irmão, eu estou falando, não sabe para quê? Eu estou aqui, mas eu estou no nível espiritual. Porque a minha esposa sabe, o pastor André sabe que eu estou falando. De uns anos para cá, irmão, eu não estava conseguindo enxergar várias letras, não. Olha o que Deus faz. Deus falou assim comigo: ó, você não precisa de usar um óculos. Porque assim ali na porta agora, porque se fosse eu não estaria enxergando dessa maneira que eu estou enxergando aqui, não. Por isso eu estou em um patamar elevado, eu estou em um nível espiritual com o Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque eu cheguei com o óculos emprestado de Diácono Silva, e quando eu olhava assim, eu via as letras grandes. Eu coloquei o óculos no bolso e falei: bem, agora eu estou pronto. Vou chegar na igreja, a letra vai estar grande. Eu vi as letras desse tamanho aqui, igreja, ó, igual está escrito família. Eu falei: eu vou ler que não é uma beleza. Enfiei o óculos no bolso, daí eu vim para a igreja. A menina já chegou: ei, Carlos, oi. Vovó mandou pedir o óculos de tio Guti emprestado. Eu falei: Jesus, e agora? Fiquei no vento, fiquei na prova. Mas não, eu esqueci. Eu esqueci de confiar somente em Deus, porque se Ele falou que eu ia pregar, se Ele me chamou, Ele vai me capacitar. E na minha oração eu falei: Senhor, eu não tenho nada para passar, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor me escolheu para estar nessa campanha. Se o Senhor me escolheu para me pregar hoje, não sou eu, mas é o Senhor que vai falar. Eu vou emprestar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito e a minha boca, mas é o Senhor que fala. Então, irmão, eu louvo a Deus por isso, porque Deus cumpre aquilo que Ele fala, aquilo que Ele pede para fazer. Então faça, Deus. E eu louvo a Deus por estar nessa igreja. Eu louvo a Deus por ter um pastor abençoado, pastor André, homem de Deus, homem de oração. Porque, irmão, quer ser abençoado? Honra a tua igreja, honra teu pastor, honra teus líderes. Isso eu aprendi com meu falecido pai, que a gente tem que honrar e tem que andar lado a lado. Por quê? Porque se ele é bênção, é homem de Deus, se eu caminhar lado a lado com ele, naturalmente eu também vou ser cheio. Naturalmente aquela honra que está sobre ele vai passar para mim também. Sabe por quê? Porque ele vai passar a ter confiança em mim como homem de Deus. Se o dia ele não puder estiver aqui, o dia o Diácono Silva, missionário, não puder estar aqui, ele vai falar assim: Diácono Carlos, o culto está em sua direção. Eu vou ter a capacidade e a confiança que ele determinou em mim, de eu chegar aqui e fazer tudo aquilo que o Senhor falar. Glória. Porque muitas das vezes nós não fazemos aquilo que o Senhor manda. Aí entra as tribulações, as provações. Por que eu estou falando isso? Se a gente passear na Bíblia, a gente vai ver de Adão e Eva.
O Senhor falou para Adão: você tem de tudo, mas não come daquela árvore que está ali. Mas o que acontece? Por ele, a obediência dele, ele não comia. Mas a serpente, a astuça. O que eu trago para o dia de hoje, irmão? As trevas lá fora, Satanás, ele está tendo mais sabedoria que muitos servos de Deus. Ele está fazendo coisas que era para a gente fazer como homem de Deus, como no mundo espiritual. Muitas das vezes a gente passa aí por determinadas horas, a gente vê a turma fazendo um despacho, uma macumba. E cadê às vezes a gente? Está indo para casa dormir. Em vez de ir para monte, para vale, ou dentro de casa mesmo, adorando, pagando sacrifício, jejuando, buscando. Não, estamos o quê? Deitados no conforto do lar. E os filhos das trevas estão aí, fazendo as magias, os feitiços dele, para derrotar nossas vidas, para fechar a igreja, para fazer mal até o ente querido da gente. Mas nessa noite não, irmão, não vamos ser que nem eles. Não vamos ser igual a Adão e Eva. Porque Eva, por um descuido, deu ouvido à serpente. E o que ela fez? Aquela maçã. Mordeu? Toma, Adão. Se Adão naquele momento tivesse ligado, tivesse num patamar espiritual, ele não ia comer daquela maçã. Não, coma você, porque eu não, porque o Senhor falou que não era para comer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? O Senhor tinha dado todo o domínio a ele sobre toda serpente, escorpião, de tudo. Quando ele comeu aquela maçã, o pecado habitou na vida dele. Aleluia. E ele perdeu o domínio de tudo. Então, irmão, vamos fazer igual a essa mulher. O marido dela morreu. O credor veio para pegar os filhos dela. Mas ela acreditou que ainda tinha solução. Ela confiou somente em Deus e no profeta. Então o que eu quero dizer para você? Confia no Deus que você serve. Confia no Deus aquele ao qual ainda vive em nossas vidas. Vamos jejuar, vamos buscar. Por quê? Quando nós estamos em uma campanha de família, a batalha é travada, a luta vem em dobro. Por quê? Porque o diabo não quer ver as famílias unidas. O diabo não quer ver a minha família, a sua família bem estruturada, porque ele não tem família. Então ele quer ver, ele lança seta, dados inflamados. Mas se você estiver ligado no nível espiritual, em um patamar espiritual, essas setas não te atingem. Porque quando você começa a querer dar ouvido, o Espírito Santo vem: ei, Carlos, não, vai para o joelho, vai orar, vai jejuar, vai buscar. Aí, aquela palavra que diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aí o Satanás vai fazer o que? Ali não tem jeito não. Aquele homem é de oração, aquela mulher é de oração, essa igreja é de oração. Então aqui nós não temos como fazer nada. Então vamos sair, vamos procurar outro lugar. Recante, orebaxalabacalabaçou, rebandorabandachá, calabandaxere, calachou. Então, irmão, eu sinto Deus. Apesar do nervosismo que estava, mas quando o Espírito Santo começa a entrar, né, missionário? Aquele nervosismo começa a sair. Aí começa só o Espírito Santo e a glória do Senhor sobre nossas vidas. E aí, voltando para aqui, o que aquela mulher fez? Começou para vaso emprestado, quando vaso, e começou a encher. Aí quando o profeta falou: acabou, ela acabou, vá e vende. Irmão, ela pagou o credor e ainda sobrou vasos e dinheiro para que ela pudesse se manter. Você sabe o que significa isso, amado Deus? É a providência de Deus. E nesta noite tem providência de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Porque você saiu do seu lar, não saiu à toa. Eu saí do meu lar para vir aqui, não saí à toa. Eu saí porque eu tinha certeza que eu vim adorar um Deus vivo, o Deus de Israel. E você também veio, igreja. Amados igreja, não vamos ser mais um na multidão. Vamos ser aquele vaso ao qual o Senhor quer. Quando o diácono Silvio começou falando de Eclesiastes, eu falei: Jesus, tu és fiel. Porque muitas das vezes nós não estamos fazendo ainda tudo aquilo que o Senhor quer. E a vida do Senhor está próxima mesmo.
A gente está vendo sinais acontecendo aí, cidades sendo alagadas, família morrendo, todos unidos. Mas por quê? Porque muitas das vezes está faltando Deus entrar naquele lugar. Todas as reportagens que eu vi, eu nunca vi ninguém mencionar o nome do Senhor. Então, como que quer vitória? Eu louvo a Deus por quê? Porque aqui onde a gente mora, nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. Muitas das vezes não aconteceu nada ainda aqui no lugar de cada um que mora. Por quê? Porque ainda nós temos o temor a Deus. Glória. Aleluia. E a melhor coisa de nossas vidas é quando nós temos o temor. Porque quando acaba o temor, irmão, o inimigo entra. Não vamos deixar o temor do Deus sair das nossas vidas. Irmão, porque falar um pouco, o temor é algo muito interessante. Porque hoje eu digo para os irmãos que eu vou falar uma coisa. Coitada da minha esposa, ela sofreu, pastor, nas minhas mãos. Sofreu. Poxa, eu não estou conseguindo fazer nada. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Eu ponho um caderno e comecei. Depois, cara, você está fazendo esboço, cara? Eu falei, rapaz, não adianta não, tentei fazer. E confessa à igreja. O Senhor deu a revelação na hora. Então, sabe o que é isso? É quando a gente fica na dispensação do Senhor. Quando a gente sabe que a gente vai fazer aquilo, é porque o Senhor está ordenando aquilo que o qual o Espírito Santo vai estar junto com a gente. Aleluia. E eu vou falar mais uma coisa. Não cesse de orar. Não cesse de clamar. Porque quanto mais a gente clama, mais Deus derrama. Quanto mais a gente clama, mais Deus nos livra do laço do passarinheiro. Quanto mais a gente clama, Deus está levando nossos filhos, nossas famílias. Deus está dando vitória em nossos serviços. Aqueles que nos perseguem, parem de nos perseguir. Por quê? Porque o clamor da oração. Então, irmão, não vamos cessar de clamar. Aleluia. E eu quero agora aqui agradecer a minha oportunidade. Porque eu falei para o Senhor que seria aquilo somente que Ele botasse no meu coração nesta noite. E eu agradeço. Em nome de Jesus. E quero agradecer pela vida do pastor André também. Porque é homem de Deus. É um homem que eu aprendi a amar o decorrer de quando eu entrei pelas portas. Falei, Senhor, é aqui que eu vou ficar. Senhor, é aqui que eu vou plantar minhas raízes e não quero sair mais. Só quando o Senhor mandar ou quando o Senhor vir me buscar. Amém? E quero dizer, pastor André, muito obrigado, pastor, por o Senhor ter abrido esse ponto. Por o Senhor ter abrido essa igreja. Eu agradeço o Senhor todos os dias da minha vida, pela sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos irmãos. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aleluia. A verdade sou eu que agradeço, né? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.